Olá pessoal, vamos continuar o nosso assunto sobre diversidade genética e hoje nós vamos tratar de um procedimento com aplicação bem ampla. Então, ele é considerado uma análise molecular de variância e nós vamos entender bem esse conceito. É um análogo à análise de variância, né? Onde a gente teria quadros, tipo quadros de análise de variância, onde a gente identifica as fontes de variações e identificamos a contribuição em termos de uma soma de quadrado, ou pelo menos um análogo à soma de quadrado, de cada uma dessas fontes de variação. Então, a gente pode explicar, por exemplo, variação entre populações, variação dentro de populações. É um método bastante interessante. Essa abordagem é proposta por Escoffier, Mousse 4, Escoffier e colaboradores, nesse artigo, né? E, e ele é de uma aplicação ampla. Nós vamos estar considerando essa metodologia dentro do assunto de estudo de diversidade genética baseado em marcadores moleculares, especialmente marcadores codominantes. Mas vocês poderão ver que essa proposta é bem mais ampla. Ela pode, a princípio, ser usada em qualquer tipo de dados ou qualquer tipo de matriz de distância. Então, ela vai muito além do que a aplicação dela na área molecular. Poderia também ser empregada na área fenotípica, né? Então, apesar de que está sendo aí proposta como sendo uma análise molecular da variação inferida a partir de distância, a gente pode perceber que essas distâncias poderiam vir de outras medidas que nós, inclusive, já comentamos aqui nas nossas conversas. Então, trata-se de uma sequência de metodologias com objetivo comum de estudar a diversidade que existe entre populações e diversidade que existe dentro da população. E nós, então, já mostramos aqui algumas alternativas para isso. A proposta de Ney, fundamentada na estatística GST, algumas metodologias que a gente quantifica a quantidade, compara a quantidade alérica e a quantidade genotípica. Nós já falamos aqui sobre diversidade fundamentada na informação de heterozigotos e por meio das estatísticas de Wright, pelos índices de fixação, FS, FT, FST. Nós já comentamos sobre uma abordagem específica de heterozigoto, proposta por Ria, 1996, e agora vamos tratar da metodologia de Escoffier e colaboradores, que é a AMOV. Então essa é a nossa proposta, estudar a variação entre e dentro dessas populações. E essa AMOVA, ela começa com um princípio bastante interessante. Nós construímos uma matriz de distância entre cada indivíduo pertencente à mesma população ou pertencente a populações diferentes. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 100 indivíduos aqui, 100 nessa população, 100 nessa população, nós estabelecemos uma matriz de distância 300 por 300. Identificamos nessa matriz áreas, aquela na parte aqui nesses blocos diagonal, nós teríamos a matriz de distância dentro, ou seja, entre os indivíduos dentro de P1. Aqui também entre indivíduos dentro de P2, entre indivíduos dentro da população G. E fora diagonal, entre indivíduos de populações diferentes. Vamos imaginar que as populações tenham tamanho diferente, N1, N2, até NG,
E nós temos essa matriz de distância que a gente vai chamar de D2. Nós vamos poder chamar simplesmente de D, mas vamos colocar aqui D2 para realçar um detalhe importante. Uma matriz de distância D, né? Vamos colocar aqui D2 apenas para realçar alguns aspectos. Pois bem, então eu posso ter essa matriz e entender que essa matriz é a reunião de submatrizes, ou seja, matrizes de distâncias entre indivíduos dentro de populações e conjuntos de distâncias envolvendo indivíduos entre populações diferentes. Então, é uma composição que a gente faz dessa matriz de D2, que a gente pode olhar dessa forma para os seus elementos, mas imaginando alguns espaços para cada uma da população. Então, nesse nosso exemplo, nós falamos que essa matriz aqui é 300 por 300, mas teria 3 blocos 100 por 100, e nós podemos referenciar essa matriz total como sendo designada por T-til, né? Então, são as designações. E a partir dessa matriz, nós começamos, então, a entender os vários níveis hierárquicos. Então, nós temos indivíduos, nós temos populações, nós poderíamos ter outros níveis, por exemplo, regiões, que essas populações pertencem, nós poderíamos ter países que elas pertencem. Então, pode existir aí vários níveis e a gente vai identificando nessa matriz. Então, essa matriz, ela originalmente, cada elemento é a distância entre dois indivíduos, mas esses dois indivíduos podem estar da mesma população, populações diferentes da mesma região, populações diferentes de regiões diferentes, e assim vai. Então, aqui dentro, a gente vai ter também os nossos níveis hierárquicos. Aqui é simples de ver que existe dois: população e indivíduo dentro de população. Então, identificados esses níveis, vão constituir as minhas fontes de variação. Nós poderíamos, então, estudar para cada nível a variação que existe dentro e de populações ou entre indivíduos e, posteriormente, a variação que existe entre populações, que seria, então, a decomposição da variação total. Bom, qual que seria a melhor ou a mais apropriada medida de dissimilaridade? Bom, como nós pretendemos fazer uma análise de variação, a gente remete à ideia de análise de variância. Então, nós precisamos ter algo que reflita variação. E uma medida de distância que guarda a relação direta com variância é o quadrado da distância euclidiana. Então, por isso, a razão daquele D2. Então, se eu tiver essa matriz T, que nós nos referimos anteriormente, com os elementos representados aqui pelo quadrado da distância euclidiana, né? Então, a gente vai ter uma relação de que a soma de quadrado total, considerando várias variáveis, ou seja, a soma de quadrado da variável 1, dado por essa expressão que a gente conhece lá na estatística, mais a soma de quadrado da variável 2, mais a soma de quadrado da variável v, determina aqui a soma de quadrado total, digamos assim, multivariada. Ela tem a opção de ser calculada por essa expressão e a opção de ser calculada indiretamente por meio de valores da distância. Então, a gente já até em conversas anteriores já apresentamos considerações e deduções a respeito desse tema. Então, nós podemos ter uma relação entre soma de quadrado e os valores que a gente tem do total dessa matriz. Nós vamos designar a matriz por T-til e o total dos elementos dessa matriz por apenas D, sem esse til. Então, se eu somar todos os elementos, dividir por 2n, eu tenho uma forma de conseguir a soma de quadrado. Então, significa que a MOVA,
a proposta de Escoffier, ao ser aplicada numa matriz de distância, cuja distância é o quadrado da distância euclidiana, nós vamos gerar informação de variação e de decomposição da variação. Então, na hora que a gente entra, né, com a matriz de distância e aplica o procedimento, né, proposta pelo autor, nós vamos dizer que nós estaríamos representando uma AMOVA, em que ela vai descrever a variação entre, a variação dentro ou a variação dos níveis hierárquicos que a gente estiver trabalhando. Então, essa adequada representação da variação vai estar condicionada de que essa matriz de distância que está sendo ofertada ao procedimento, ela seja o quadrado da distância euclidiana. Mas muitas vezes nós não colocamos o quadrado da distância euclidiana. Nós colocamos outras informações, por exemplo, distância de Roger, distância de Gower, o complemento aritmético de Jacquard. Então, muitas vezes a gente coloca outras informações e, sobre essa matriz, aplicamos a teoria da AMOVA e temos, então, as várias fontes de variações. Mas as relações entre soma de quadrado e medida de dissimilaridade, elas estão sendo abaladas, foram perdidas, porque essas medidas de dissimilaridade não seriam o quadrado da distância euclidiana. Mas mesmo assim, tem sido aplicado. Então, por isso que a gente diz que ela tem aplicação mais ampla, porque você fornece uma matriz de distância. Aqui a teoria não vamos dizer que essa matriz de distância é o quadrado da distância euclidiana. Pode ser das informações, pode ser da frequência alélica, a frequência genotípica, mas a gente vai ter o quadrado pensando nesse quadrado da distância, mas com uma aplicação bem mais ampla. Aqui nós, ao invés de deduzirmos essa expressão, nós estamos demonstrando que existe duas formas de obter essa soma de quadrado dessa variável x, né? Existiria duas maneiras. Então, o x apresenta vários valores, o 2, o 4 e o 6. Então, uma forma de obter a soma de quadrado, uma expressão, seria calcular o somatório de xi, 2 mais 4 mais 6, 12. Somatório de xi ao quadrado, 4 mais 16 mais 36. Ou, né, eu deveria somar aqui todos os valores com 144. Aqui deveria ter outros valores. Desse aqui representa o somatório de xi ao quadrado, que é o 12 ao quadrado. Bom, então a soma de quadrado é a somatório de xi ao quadrado, e aí sim a somatório de xi ao quadrado, e eu teria como valor o 4 mais o 16 mais o 36, né? Daria então 56, e eu posso calcular a soma de quadrado, como sendo somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi dividido por n. Então, veja que essa é uma expressão fundamentada nessa equação aqui para obter a soma de quadrados. Se eu quiser o quadrado médio, basta eu dividir pelos graus de inverdade. Então, essa é uma maneira da gente calcular soma de quadrado. Uma segunda maneira seria confeccionando uma matriz T. Se eu tenho 3 indivíduos, uma matriz 3 por 3. Então, aqui nós temos os indivíduos, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, e eles apresentam o valor 2, 4 e 6. Então, a distância, o quadrado da distância do 1 com 2 é 2 menos 4, né? Menos 2 ao quadrado, 4. Do indivíduo 1 com 3, 2 menos 6, menos 4 ao quadrado, 16. Do indivíduo 2 com 3, vai dar 2, 4 menos 6 ao quadrado, 2, vai dar 4. Então, veja
que eu posso fazer essa operação univariada. Nesse caso, eu estou pensando apenas na variável x, poderia ter a variável y, a variável z, mas eu tenho essa matriz T. E a soma desses elementos dessa matriz T, 4 mais 16 mais 4, 24, na parte de cima da diagonal, mais 24 na parte de baixo da diagonal, totalizando o 48. Se eu pegar esse 48 e dividir por 2n, sendo n igual a 3, eu vou ter 8. Ou seja, é uma forma alternativa para eu obter a soma de quadrado. Então, a soma dos meus elementos dessa matriz T representa a soma de quadrado. Por que que representa? Porque esses elementos são os quadrados das distâncias euclidianas, né? Então, guarda-se essa relação. Pois bem, então essa é a base, é o nosso conhecimento de que a gente vai fazer um estudo das fontes de variações e ver quanto que elas representam em termos de variância. Nós vamos imaginar que existe, então, populações, e nesse primeiro caso, vamos pensar numa AMOVA com 2 níveis hierárquicos, e depois, por analogia, nós vamos apresentar uma AMOVA com 3 níveis hierárquicos. 2 níveis hierárquicos é uma situação como essa, em que eu tenho um nível de população, porque eu tenho 2 populações, eu tenho um nível de indivíduo dentro de população. Então, se eu tivesse um modelo, eu identificaria se eu estou medindo esse indivíduo, ele tem uma fonte de variação que é a população e o fato dele ser indivíduo dentro dessa população. Então, quando eu comparo esse valor desse indivíduo com o valor desse outro indivíduo, existe aqui um efeito do indivíduo. Quando eu comparo esse indivíduo com esse outro indivíduo, existe, além do efeito de ser indivíduos diferentes, temos também o efeito de pertencer a população diferente. Por isso que a gente vai ter causas de variação, né? Porque eu vou analisar todos os indivíduos, vai existir variação. Bom, então nós começamos com aquela matriz, uma matriz de distância. Nós vamos colocar esse 2 em, porque nós estamos pensando que cada elemento, né, dessa matriz grandona representa uma dissimilaridade. E a princípio essa dissimilaridade é o quadrado da distância euclidiana. Pode ser diferente? Pode, tem sido utilizado. Mas a rigor, a metodologia, ela nos convida a princípio pensar no quadrado da distância euclidiana e consequentemente a extrapolação, a interpretação em termos de variância, ela é direta. Nós estamos discutindo uma AMOVA, análise molecular da variação. Então a gente estabelece aqui essa matriz e a gente então identifica nessa matriz alguns espaços e com isso a gente dá nome. Ou nós damos o nome da matriz como um todo, sem detalhar as populações, nós damos o nome de T-til, o nome que se dá, né? Se a gente pensar que essa população, essa matriz de distância, ela tem áreas específicas da população 1, da população 2, então a gente dá o nome de D1-til, D2-til, DG-til. O total da informação a gente vai dizer que é D1, sem o chapéu, né? Existe aqui a informação da D1,2, ou seja, a distância entre dois indivíduos tomado, um da população 1, o outro da população 2. Temos aqui o D1,3 e assim vai. Temos também subespaços destinados à informação de distância entre populações. Mas na diagonal nós temos dentro da população. Então veja, se a gente considerar aqui o total, designação T-til, nós vamos encontrar nesse espaço P ou G, do jeito que preferir, né, subpopulações, denominadas de D1-til, D2-til, DG-til. O total vai ser D1, D2 e DG. E o total aqui T. É interessante esse total porque eles que vão guardar relações com a soma de quadrado.
Porque se eu pegar cada total e dividir por 1 sobre 2n, eu tenho uma medida de variação. Então, se eu pegar esse total, dividir por 2n1, eu tenho uma variação dentro da população 1. Se eu pegar esse total e dividir por 2n2, eu tenho a variação dentro da subpopulação 2, e assim por diante. E se eu pegar esse total e dividir por 2n, e n sendo então a soma desses ni's, eu tenho a soma de quadrado total. Então veja que é fácil, nessa tabela, verificar que aqui vai nascer a soma de quadrado dentro e aqui vai nascer a soma de quadrado total. Por diferença, eu posso pegar a soma de quadrado entre. Então, nós estamos aqui então representando essa variação. A soma de quadrado total, eu vou pegar aquela matriz T til, pegar o total dela que é T, dividir 1 sobre 2n. Temos então a soma de quadrado total. Soma de quadrado da distância dentro das populações. Pegar o D1, dividir por 2n1, mais o D2 sobre 2n2, mais o DG sobre 2ng. Então, as somas das somas de quadrados totais dentro me dá a soma de quadrado dentro da população. Né? Então, eu vou somar todas de 1 a TG. E, por diferença, eu tenho a soma de quadrado entre. Então, vou montar um quadro. Eu passei por essa etapa de obtenção da soma de quadrado. Veja que é intuitivo. Não tem nenhuma abordagem de forma quadrática, como a gente teria lá na estatística, nos modelos básicos de análise de variância. É uma analogia, tá certo? Nossa, é quase que intuitivo pensar dessa forma. Mas nós ainda, mantendo essa analogia, nós vamos montar então o nosso quadro de AMOVA. Temos que ter as fontes de variação. Então nós identificamos que esse Y representa o valor, né, um elemento lá, que é a medida de dissimilaridade entre os indivíduos, né, J, de uma população I. Então você pode pegar, você vai ter essa informação, você vai lembrar dessa informação e ela está sujeita a uma variação da população, tá certo? E uma variação de indivíduo, efeito da dissimilaridade entre pares de indivíduos. J, aqui representa par de indivíduo, J na subpopulação I. E aí nós podemos confeccionar o nosso quadro de AMOVA. Né? Nós temos uma fonte de variação entre população, dentro de população. Importamos, né, essa ideia de grau de liberdade. Temos G populações, grau de liberdade G-1. Aqui N indivíduo, N-1, por diferença, N menos G. Aqui essas somas de quadrados, que são calculadas por analogia. Né? Então, são calculados como sendo funções dos totais. Essa soma de quadrado, ela então está representada por um total de uma matriz ou de uma submatriz sobre 2 vezes N. N é um número de dimensão, essa matriz é N por N, da dimensão dessa matriz. Então, essa soma de quadrado não são aquelas fórmulas de soma de quadrado que a gente deduz pelos métodos, máxima verossimilhança, mínus quadrado. É apenas uma conceituação, tendo a expectativa de que essa matriz T representa a dissimilaridade dado pelo quadrado da distância euclidiana. E aí, nós também imaginamos que os supostos quadrados médios, né, é essa soma de quadrados dividida pelos graus de liberdade. E importamos da estatística as esperanças do quadrado médio. Né? Assim como a gente pensa que existe um modelo, pensando lá na estatística experimental, com as fontes de variações, temos então as esperanças que vai até indicar que algum teste, muitas vezes nós fazemos teste F, porque isso aqui não se garante que existe uma distribuição F envolvida entre a relação desse análogo quadrado médio entre sobre esse análogo quadrado médio dentro. Então, muitas vezes nós fazemos um teste de permutação, um teste de bootstrap, para saber se esse valor aqui, se esse componente de variância é igual a zero ou não.
Então nós podemos estimar se a gente tiver essa ideia importada da estatística convencional de que a esperança é dada por essa forma. Isso aqui pensando, esse N, se todas as G populações tiverem o mesmo tamanho, esse N vai representar o tamanho N de cada uma. Caso contrário, existe aqui um valor próximo da média, mas é ponderado. Esse coeficiente aqui é deduzível quando se deduz a esperança quadrado médio. Então nós temos aqui esses componentes. A variação entre indivíduo, que é o próprio quadrado médio, dentro, e a variação entre populações. Então a gente está estudando diversidade genética, nós queremos saber se existe variação entre populações. Então a nossa hipótese uma das hipóteses importantíssimas é testar se a variação entre populações ela é importante ou não. Ela é estatisticamente igual a zero ou diferente de zero, né? Então, se ela for diferente de zero, ela tem uma magnitude, né? A magnitude dela é esse quadrado médio menos esse dividido por esse n, que representa aqui uma média harmônica ou uma média aritmética, o próprio valor n se for constante, né? Então nós temos aqui uma pergunta respondida se existe bastante variação entre as minhas populações ou não. Nós podemos ter uma medida de proporcionalidade, né? Essa medida de proporcionalidade é denominada de φ-ST, né? Que também, a semelhança do GST, do FST, o Escoffier colaboradores propõe essa estatística φ-ST, que é o quanto da variação dos componentes da variação total, que é a variação entre indivíduo e entre população, você teria em termos de variação entre populações. Então, se você tiver aqui esse valor de φ-ST de 0,40, 0,80, 40%, significa que 40% da variação total é entre a população, tá certo? O restante vai ser dentro da população, que a gente está pensando dessa forma. E se a gente trouxer à luz dos modelos estatísticos, a gente percebe que o φ-ST vai depender da semelhança das informações entre os indivíduos de populações diferentes. Então, essa covariância dividido pela raiz quadrada das variâncias também dá o φ-ST. Então, é o que a gente chama de uma correlação intraclasse dentro lá da estatística convencional. É simplesmente formas de interpretar, né, esse φ-ST. Existe uma interpretação que diz que é uma proporção da variação total devido à variação entre populações, ou uma outra interpretação diz que existe aí uma correlação intraclasse, né, correlação de indivíduos da mesma população, porque essa covariância aqui é de indivíduos diferentes, mesma população, que daria essa correlação que a gente chama de correlação intraclasse. Ou muitas vezes também chamado de repetibilidade, que seria, pensando aí na genética quantitativa, um limite máximo alcançado aí por um coeficiente de heredabilidade que mede aí o quanto da variação total é atribuído à variação genética. Então veja que nós fazemos uma AMOVA com todo aquele conhecimento que a gente tem de uma ANOVA, de uma análise de variância. Ou seja, nós pensamos em um modelo, pensamos em somas de quadrados, pensamos em grau de liberdade, pensamos em quadrados médios, pensamos em componente de variância, tá certo? Mas tudo vindo não das formas quadráticas, das variações, tudo vindo de uma analogia que a gente estabeleceu lá no princípio entre o total da variação, representada pelo total dos elementos da minha medida de similaridade, e soma de quadrado. Essa relação é verdadeira, como nós já explicamos, se for o quadrado da distância euclidiana. Então veja que nós podemos chegar nesse ponto, que é um ponto muito semelhante. Se alguém visse aqui, eu diria que eu estaria falando de análise de variância, mas a gente está
vendo que está dentro de um contexto. Então, o termo não é a nova. Então, é a análise molecular da variância. Por isso que nós deixamos claro essa palavra nova de Escoffier, para que o leitor saiba que é um processo de extrapolação de uma matriz para assumir que aquilo lá contém e expressa uma soma de quadrado. Bom, nós precisamos testar hipóteses, né? A gente evita, nesse caso, usar a estatística F, porque não podemos afirmar sobre as distribuições, mas é possível refazer essa análise várias vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, e obter então vários valores de σ2i e de σ2f. Esses vários valores que a gente perde a estrutura, que a gente embaralha, representam valores então que são valores zero, porque não tem nenhuma estrutura. Se eu desestruturei, eu não posso imaginar que exista uma variação verdadeira entre populações. Aquilo lá é consequência de números que eu simplesmente atribuí aleatoriamente. Mas então eu posso estimar, por exemplo, σ2p de forma aleatória, encontrar vários valores que vão variar de um valor inicial até um valor final. Todos esses valores que eu encontrar, por exemplo, σ2p, representa σ2p, nós podemos dizer aqui, que representa um σ2p igual a zero, né? Porque foram estimados pela desestruturação dos meus dados. Ou seja, eu desorganizei, são valores que não preservam a verdade. A verdade é que existia uma variação entre indivíduos e entre populações. Mas esse aqui, ao desestruturar, é igual a zero. E eu posso então ter o que eu estimei dentro de uma condição que eu imagino que seja verdade. Então eu tenho o meu σ2p, aquele que a gente estimou lá, vamos colocar aqui um chapeuzinho, estimou fazendo o meu experimento, né? Esse σ2p. Então a questão é saber se o meu é um iguais a esse, que estaria dentro desse intervalo, que consequentemente ele é igual a zero, ou se o meu está fora desses valores, que são valores que representam zero. Se ele estiver fora desses valores, nós vamos dizer que ele é diferente de zero. Se ele estiver dentro desse intervalo, ele é 1 igual todos aqueles que está representando zero. Se ele for diferente, ele é 1 diferente daqueles que representam o zero. Como é que eu faço essa desestruturação? Eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso desestruturar os dados trocando valores entre indivíduos, né? Eu pego dois indivíduos e permuto. Esse vem e ocupa essa posição e esse ocupa essa posição. Eu troco de posição. Essa troca pode ser entre pares de indivíduos pertencentes à mesma população ou não. Então eu estou acreditando que não existe, eu estou embaralhando esse conjunto de dados total. Agora existem maneiras de embaralhar estratificado. Então eu acredito que a variância P existe, uma variação entre populações, então eu preservo estratos e posso embaralhar aqui dentro. Então eu posso fazer dois testes de permutação. O teste de permutação geral para testar σ2i e σ2p igual a zero, ou posso fazer um teste pensando que σ2p é diferente de zero, então existe uma variação entre populações, mas não sei se existe variação entre indivíduos. Então eu vou permutar apenas informações de indivíduos. Com esses valores eu posso então definir se eles são significativos e posso também definir se essa estatística φ, né, que mede aí a variação proporcional, se ela é significativa ou não. Então dessa forma a gente analisa os nossos dados. Pois bem, a gente tendo um conjunto de dados, se a gente quisesse fazer uma análise de AMOVA pelo Escoffier, a gente poderia ir aqui no aplicativo Genes. Nós temos um procedimento de diversidade genética
diversidade entre dentro de populações, e aqui nós temos a móvel do Escoffier. Essa móvel do Escoffier, a gente abre várias possibilidades. A primeira possibilidade é aquela que considera dois níveis hierárquicos, ou seja, indivíduo e população. É o que nós estamos trabalhando. Posteriormente, nós vamos comentar daqui a pouco, é a possibilidade que admite três níveis hierárquicos: indivíduo, dentro de população, populações diferentes e essas populações pertencentes a regiões diferentes. Então, é uma outra possibilidade. Eu posso, como input, fornecer os dados originais. E se assim fizer, o programa vai calcular um valor de D2, porque ele sabe que é o mais apropriado. Ou posso inserir diretamente uma matriz de D2. E aí abre a possibilidade de eu não inserir uma matriz cujos elementos sejam quadrado da distância euclidiana. Então, posso dizer para o computador que eu tenho uma matriz D2, qualquer aqui, por exemplo, essa matriz é uma matriz de distância, que é 14 por 14, que são valores medidas de distância. Não sei qual que é, a gente imagina que deveria ser o quadrado da distância euclidiana, mas pode ser qualquer coisa aqui. É apenas estou acreditando, e se não for, eu vou ter toda a metodologia, como se fosse um análogo, fazendo as mesmas coisas, mas aquela extrapolação não é bem uma extrapolação de distância para a soma de quadrado. Então veja, eu declaro apenas aqui os parâmetros, e a gente tem aqui o número de indivíduos e o número de populações. 3 populações. E como é que eu sei que nessa matriz aqui, eu estou afirmando que eu tenho 3 populações? Mas qual espaço pertence à população 1, à população 2, à população 3? Veja que a minha matriz era 14 por 14. Então, não dá para dividir, dando um número inteiro, por 3. Então, eu preciso de outra informação, que é o arquivo classificatório. Esse arquivo ele tem uma única coluna, então ele vai dizer que esse primeiro elemento pertence à população 1, segundo à população 1, terceiro, quarto e quinto. Então, 5 primeiros elementos da população 1. Posteriormente, 1, 2, 3, 4, 5 últimos elementos, 5 intermediários da população 2. E os 4 últimos da população 3. Então, com essa informação, o computador vai visualizar essa matriz e vai pegar 5 elementos, né? Vai pegar daqui até aqui, e envolvendo aqui 5 por 5, subpopulação 1. Depois essa diagonal 5 por 5, subpopulação 2. Depois a diagonal 3 por 3, ou 4 por 4, subpopulação 3. Então, fechando 5, 5, 4, 14. E, posteriormente, os espaços entre. Então, veja, eu posso introduzir a matriz de distância, mas eu preciso de dizer essas informações, quem que é quem. Nem precisa ser ordenados. Então, veja que essa matriz aqui é uma matriz, esse 5 e 4 representa, tá certo? Distância entre dois indivíduos, 1 e 2. Eu só estou dizendo que o indivíduo 1 pertence à população 1. O indivíduo 2 pertence à população 1. O 3 pertence a 1. O 4 pertence a 1. O 5 pertence a 1. Já o 6 pertence a 2. E assim vai. Então veja que essa classificação, ela vai em um arquivo separado. Então, na hora que ele pegar qualquer elemento, ele fala, esse elemento aqui pegou o indivíduo 5 com 8. O 5 pertence à população, tá certo? 1. O 8 pertence à população 2. Então, ele sabe qual é a informação entre indivíduos de populações diferentes. Então, veja que é dessa forma que ele faz. E aí, então, você pode processar todas as populações. Então, é como se fizesse aqui um teste. Bom, existe variação entre as 3 populações, mas posteriormente eu posso avaliar par a par. Então, posso fazer aqui a análise de todas as populações. Então, dizer que existe uma variação entre, né? Grau de liberdade igual a 2, total 14, dentro 11, e aqui temos as somas de quadrados, os análogos dos quadrados médios,
e aqui os componentes de variação, né? Então existe uma variação entre, um componente de variação entre população, um componente de variação entre indivíduo. Então se a gente fosse calcular a porcentagem, que significaria a variação entre sobre variação total, é o nosso FIST, 0,21 ou 21,08, 21% da variação é devido à variação entre populações. E 78% é devido à variação dentro das populações. Então, essa é a minha quantidade, é a minha diferenciação entre e dentro da população. Então, veja que aqui o pesquisador tem mais variação dentro do que variação entre populações. Mas ele poderia investigar pares, né? Então ele pode perfeitamente, são 3 populações, ele pode investigar a população 1 e 2, e aqui, então os graus de liberdade entre é igual a 1, e vai chegar à conclusão que também 26% é variação entre, 73% é dentro. Se ele investigar a população 1 e 3, também 23, 76, está preservando. E posteriormente 2 e 3. Bom, 2 e 3 são mais homogêneas. A variação entre é menor ainda e a variação dentro é maior, representa a maior quantidade de variação. E aqui as distâncias entre pares, né? Eu fiz par a par, eu posso ter essa matriz de FIST representando aí uma medida de diferenciação entre par de população, tal como a gente obtém aí estatística FST, GST, guarda aí a analogia. Se eu quisesse fazer um teste, faria um teste de permutação, né? E aí eu poderia decidir o que é significativo, o que não é significativo. Eu só estou apresentando, mas a gente vai tratar desse assunto daqui a pouco para uma interpretação mais apropriada sobre a significância de cada um desses componentes. É um teste de permutação que permitiria chegar a uma conclusão se é significativo ou não cada um desses componentes. Pois bem, então cumpriu-se a primeira etapa de dar a ideia dessa analogia entre fazer uma análise, não obter somas de quadrados da forma que vocês estão acostumados a obter, né? Soma quadrado de tratamento, soma quadrado de bloco, soma quadrado de local, mas ter essa soma de quadrados de uma forma indireta, fornecendo uma matriz de distância. Então, é um estudo de diversidade, porque o meu conjunto de dados é uma matriz de distância. E eu transformo aquelas distâncias em variações multivariadas e encaixo dentro da estatística experimental com as fontes de variações, soma de quadrado, grau de liberdade, tá certo? Evito o teste de hipótese, porque eu não garanto as distribuições, tem outras alternativas, mas faço uma interpretação bastante útil para os propósitos do pesquisador que estuda a diversidade. Pois bem, então vimos um primeiro modelo mais simples, agora nós vamos ver um modelo com um efeito a mais. Então nós temos aqui várias populações, nós temos que estudar a variação dentro ou entre indivíduos dentro da população, variação entre populações, mas eu tenho também que existe aqui duas regiões. Essas duas populações pertencem à região 1 e essas outras duas populações pertenceriam à região 2. Então veja que a minha matriz vai ser grande, ela vai ter uma dimensão maior, aquela matriz T, né? Mas a gente vai perceber que a gente pode fazer várias partições. Eu posso partir aqui por região, região 1, região 2, região 3, mas que dentro da região eu também posso partir. Eu posso partir com várias populações, população 1, população 2, população 3, população 4, assim por diante. Então, o olhar meu nessa matriz, ele vai ter a matriz T total, mas vai ter também identificando espaço de matriz de região, identificando espaços de informações de população e certamente que eu vou ter o espaço final de indivíduo dentro de população, dentro de região, né? Mas aqui é um elemento, né? A menor unidade,
vai ser indivíduo dentro de população, dentro de região, né? Isso aqui é a menor unidade, isso aqui são submatrizes. Então vamos dar um exemplo mais concreto, onde nós estamos analisando aqui 14 indivíduos. Então nós temos uma matriz de dimensão 14 vezes 14. Só que envolve duas regiões. Então, 5 indivíduos na região 1 e 9 na região 2. Então, a primeira partição aqui, essa matriz sendo 14 por 14, nós vamos colocar 5 indivíduos, daqui até aqui, mas temos 9 indivíduos pertencentes aqui à região 2. Bom, dentro da região 1, que tem 5 indivíduos, nós temos duas subpopulações, que vamos chamar de S1 e S2, com 2 indivíduos na subpopulação 1, então só tem a matriz 2 por 2, e 3 indivíduos na subpopulação 2, matriz 3 por 3. Então 2 mais 3 constitui os 5 indivíduos. E na região 2 eu tenho 3 subpopulações, com 2 aqui, com 3 aqui, com 4. 2 mais 3 mais 4 vai fazer o 9. Né? Então veja que essa matriz aqui, que a gente está chamando de T, que é a maior, total, ela tem espaços R1, R2, dentro de R1 tem espaço S11, S21. Aqui no R2 tem espaço S12, S22, S32. Então veja que cada espaço vai me dar a soma de quadrado. O total vai me dar a soma de quadrado, esse espaço total. Né? As regiões, eles vão me dar a soma de quadrado entre regiões. Tem que ter muito cuidado entre região, mas entre região tem também as variações entre populações, né? Dentro de região. Aqui nós temos aqui. Então, cada espaço desse, se eu pegar o total de elementos e dividir por 2n, eu tenho ali representando uma soma de quadrado. Então, aqui, vamos de novo dizer que aquela leitura é de uma matriz. Vamos imaginar que representa o quadrado da distância euclidiana. Pode não representar. E temos aqui ela denominada o nome T til, 14 por 14. Então, a soma dada por T. Depois nós podemos ver com outro olhar. Nós identificamos aqui duas grandes regiões, com variação dentro da região 1, dentro da região 2 e entre regiões. Então, os totais representados por RI. Mas eu posso ter uma visão, um zoom, né? E detalhar que dentro de regiões eu tenho outros espaços, que são as subpopulações. 2 subpopulações na região 1, 3 subpopulações na região 2. E aí então, que eu fazendo essa partição, o próprio usuário identifica para quem é quem aqui, e a gente então confecciona esse quadro. Né? Aqui são as subpopulações, os totais e as quantidades de indivíduos que nós teríamos em cada um desses espaços. E vamos então imaginar uma análise de variância. Aí é uma questão de fazer analogia. A primeira providência é lembrar de um modelo, se a gente pensasse na experimentação, no modelo apropriado para analisar esses dados. Esse modelo é fácil de imaginar que existe a fonte de variação, repetição, regiões, populações dentro de região, indivíduo dentro de população dentro de região. Grau de liberdade é R-1. Grau de liberdade de populações dentro da região é S I menos 1. Somando tudo, dá somatório de SI menos R. Aqui N menos 1, você pode tirar essa aqui por diferença. Posso imaginar que aqueles totais, ao pegar o total apropriado e dividir por 2N, eu tenho a soma de quadrado. Então essa é a nossa base de conhecimento. Precisamos estudar absolutamente nada, método de estimação, formas quadráticas, essa é a nossa base de conhecimento. Imaginar, né, que se eu somar todos os elementos, dividido pelo 2n, n é a dimensão do espaço considerado, eu tenho soma de quadrado. Imaginar que dividindo aqui pelo suposto grau de liberdade, eu tenho os quadrados médios e importo uma teoria de esperança de quadrado médio para esse tipo de experiência. Qualquer livro aí de estatística experimental vai te dar essas informações, inclusive com esses desbalanceamentos. Esse valor de K1, K2, né, temos componente de variância de indivíduo, de população e de região.
acompanhados de K1, K2, KP, K3, que depende aí, né, do desbalanceamento, que você pode ter indivíduos, número de indivíduos diferente, número de subpopulações diferente, assim vai. E a soma de quadrado, aí sim, nós vamos então aplicar aquele nosso princípio. A soma de quadrado total, se eu somar, se eu pegar a minha matriz, que era, né, que tinha 14 elementos, e somar cada um desses valores que existe, e dividir por 2n, n igual a 14, 28, eu tenho a soma quadrado total. Aí eu passo para a soma de quadrado dentro de populações ou entre indivíduos dentro de populações e regiões. Então veja que eu tenho aqui dentro, né, se eu pegar a variação dentro de cada subpopulação, eu vou gerar aquela soma quadrada dentro. Então vou pegar esses valores aqui, é uma matriz simétrica, D12 mais D21 dividido, aqui tem 2, então dividir por 2n, 2 vezes 2. Aqui eu vou pegar todos esses elementos, levar ao quadrado, dividir por 2n, mas aqui é 3 por 3. Até a última aqui que tem 4 indivíduos, né? Somar todo mundo. Então, esses totais que existem aqui dentro, total aqui dentro, dividido pelo 2n daqui, total aqui dentro, dividido por 2n, total aqui dentro, certo? Vão me dar a soma de quadrado dentro, ou a soma de quadrado de indivíduo dentro de populações que estariam dentro de regiões. Então é fácil de ser calculado. Bom, vamos atrás de outra fonte de variação. A fonte de variação entre populações dentro de região. Então aqui nós temos a subpopulação entre essas duas subpopulações e entre essas populações, dentro de região. Então eu vou pegar esse total aqui, esse total, e dividir por 2n. Mas aqui dentro tem a soma de quadrado dentro também. Então por isso que eu preciso remover essa variação para dar a soma de quadrado entre populações na região 1, mais a soma de quadrado entre populações na região 2. Mas tem que remover essa que eu já acabei de incluir na soma de quadrado anterior. Então é uma questão de balancear, porque eu não posso ter sobreposição de informação na soma de quadrado. Temos então a soma de quadrado entre populações. E posteriormente a soma de quadrado entre regiões, que eu posso, é a última fonte de variação, calcular por diferença. E aí então eu passo a ter o nosso quadro de ANOVA complementado. Né? Daqui até aqui é fácil ser calculado. Precisa agora calcular os componentes de variância. Para calcular os componentes de variância, eu vou ter que saber como é que eu calculo o K1, K2 e K3. Aí, né, é um assunto bastante detalhado. Vocês deveriam entender por que surgem esses coeficientes, dado o desbalanceamento. Livros de estatística que traz o assunto esperança matemática vai tratar disso, né? O livro do Searle, por exemplo, componente de variância, bastante interessante, e de forma que, em função desse desbalanceamento, eu vou precisar de algumas estatísticas e eu vou então estimar o valor do K1, o valor do K2 e o valor do K3, né? Então o valor do K1 vai ser dado por essa expressão, o valor do K2 é dado por esse valor e o valor do K3 é dado por esse valor aqui, né? Então com esses valores que a gente estima, o computador estima para a gente obtém, né, essas estimativas dos componentes, né? Aqui é uma questão de você olhar o quadro e verificar como estimar esses componentes que nos interessam. Para aqueles pesquisadores que estão estudando a diversidade, ele vai ter as respostas às perguntas. Então aqui não é uma questão de estatística, é uma questão de encontrar a resposta. Você vai perguntar, tem variação entre os indivíduos? Ela é maior ou menor do que a variação entre populações? Que é maior ou menor do que a variação entre regiões? Então, se eu quiser hoje fazer novas coletas, será que eu preciso
ir em todas as regiões? Ou será que a região 1 é uma região que tem ampla variabilidade, tão grande que não precisa explorar em vários locais, várias outras regiões, amostragens mais caras? Ou será que já está representada ali dentro? Então existe uma série de questões que vão ser respondidas por ter ou não ter variação. E aí eu tenho essa associação com a estatística FI. Nós temos uma variação entre subpopulações dentro da região, né? Então aqui eu tenho a variação, é intuitivo, a variação dentro de região. Então dentro da região 1 não tem um componente região, mas eu tenho a variação total, que é a variação de indivíduo, uma variação de população. Então quanto dessa variação total dentro da região é atribuída a variação entre populações? É uma resposta que eu vou dar uma pergunta importante. E a variação entre regiões? Então, o componente de variação entre região sobre a variação total. O que é a variação total? É essa variação de indivíduo, de população e de região. Também tem a proporcionalidade, eu vou ver pelo esse φ-GT. E entre subpopulações independente de região. Então aqui, né, eu estou perguntando entre as subpopulações dentro da região. Mas então se eu tinha população 1 e 2, ou entre a 3 e 4. Então, região do lado de cá, região do lado de cá. Agora, se eu ignorar a região, eu tenho uma variação global, e aí sim, quando eu tomar duas subpopulações, ela pode pertencer a população diferente. Então, esse componente σ2r aparece. Então, são medidas interessantes para responder as questões que o pesquisador apresenta, né? Então, ele pode fazer essas questões e obter esses valores. Então, nós poderíamos, então, voltar aqui para tentar ilustrar. Aqui é a variação entre subpopulações dentro da mesma região. Essa variação dessa população para essa, ou dessa população para essa. Entre regiões, esse φ-GT, que é a variação dessa região para essa região. Ou entre subpopulações independente da região. Ou seja, entre todas as subpopulações, independente da região que pertence. Então está bem definido aqui. Aí nós podemos ter essa interpretação, e nós podemos ter uma interpretação também de correlação intraclasse. São duas formas de interpretar componente de variância. Ou diretamente olhando a expressão, ou tentando explicar como que essas expressões surgem. Vocês poderiam perguntar para mim, mas por que você inventou essas expressões? Elas são intuitivas e dá para ter uma ideia razoável. Mas eu posso observar que elas também correspondem a correlações que vão se estabelecer entre aqui a mesma região, né? E aqui você tem indivíduos diferentes de populações diferentes. São correlações intraclasses e classe diferente, que à luz da estatística daria a mesma expressão. E, consequentemente, você pode interpretar de uma forma intuitiva ou interpretar de forma explicando pelas correlações interclasses que possa vir existir. Bom, nós temos aqui uma aplicação nesse conjunto de dados, seria duas regiões, dessa forma você tem um conjunto de dados, as populações, aqui os indivíduos, né? Então, nesse caso aqui é um marcador molecular dominante com padrão 0 e 1, onde se obteve então a matriz D2. Posteriormente, essa matriz D2 foi submetida a uma MOVA e ela proporcionou esse resultado de análise de variação com a soma de quadrado, né? Os graus de liberdade bem definidos, quadrados médios, que é a esperança matemática, e eu tenho então os componentes de variação facilmente estimado, porque eu consegui estimar o K1, K2 e K3. E passa a ter então esses componentes, que são os componentes que vão responder as minhas questões básicas. Essa φST, φSG e φGT, como nós já tínhamos interpretado aqui o significado. E aí então eu posso ter um teste. Eu posso fazer a permutação
Então aqui, por exemplo, eu estimei o componente entre regiões, tá certo? Esse componente entre regiões, ele deu aqui 0,0369. Esse componente ele é igual a zero ou diferente de zero. Então eu posso fazer uma permutação, várias permutações. Normalmente o aplicativo faz 5.000 vezes e estabeleço intervalos, né, de predições a 10%, a 5% e a 1%. A 10% eu verifico que os limites aqui, eles foram de 0,33 a 0,86, tá? Daqui até aqui, né? Se eu fizesse a 5%, seria menos 0,41 ou 0,95. Então estaria desse vermelhinho, daqui até aqui e daqui até aqui. Então esse aqui é só um intervalo, é um análogo ao intervalo de confiança. Vamos chamar isso aqui de intervalo de predição, que seria o limite inferior, o limite superior de vários valores, de, por exemplo, 5.000 valores encontrados. Esse aqui é o menor valor, esse aqui é o maior valor. Se fosse a 1%, você teria essa amplitude aqui. Pois bem, então você vai perguntar, são valores zeros, né? Por isso que aqui, todos esses valores aqui, se o seu rigor for de 1%, todos esses valores aqui são considerados zero. Por isso que o intervalo é maior, interprete bem. Se você considerasse um nível de certeza aí de alfa igual a 5%, seriam a quantidade de zeros menores, né? Então isso aqui, para ser fora de zero, tem que estar bem fora aqui. Basta você meditar no significado que você vai ver a coerência dessas amplitudes desse trabalho. Então, se é 1%, para não ser zero, tem que ser um valor bem fora de um intervalo maior. Nós queremos que ele não seja zero. E o valor sigma 2R, que eu estimei, foi 0,0360. Então, se for zero, ele está aqui, tá certo? Ele está aqui, então ele é zero. Se o meu teste fosse a 10%, ele seria zero. Certamente que ele é zero, 5%, certamente que ele é zero, com mais razão se fosse o teste a 1%. Se é 10%, então você já não rejeita a hipótese de que esse valor aqui seja igual a zero. A mesma coisa você pode testar, tá certo? Se esse valor aqui é zero, esse aqui também foi zero, existe uma variação, né, entre populações, não existe variação, pouca variação entre indivíduos dentro de população, mas esses φST foram significativos. Esses foram significativos, talvez devido a essa variação de população ser significativa. Então foi uma variação entre populações dentro de região ou entre populações independentes de região. Então, tanto o φST quanto o φSG, T total e G dentro de subpopulações, foram significativos. E de indivíduos aqui não significativo. Então, basicamente é isso. Se a gente quisesse fazer uma análise, também a gente poderia apresentar aqui, dentro do aplicativo Gênesis, você vai em diversidade entre dentro de populações, a móvel de Escoffier e 3 níveis de hierárquico. Podemos aqui introduzir uma matriz. Essa matriz aqui é essa matriz 14 por 14 novamente. E a gente então declara os parâmetros, né? Esse arquivo de classificação é um arquivo obrigatório, onde diz a informação das regiões e a informação das populações. Então veja que essa informação seria aquelas primeiras colunas de análise. São os níveis hierárquicos que temos. Nós temos aqui o primeiro nível, região, segundo nível, população dentro da região, e posteriormente vem a informação da matriz de distância, né? Então tem aqui as dimensões, o número total de indivíduos, que é 14 por 14, o número de regiões são 2, o número total de populações são 5, e se existir valor perdido, né? Aqui ele faz a análise
e vai ter as estimativas da distância média dentro da população, a distância média dentro de regiões, existe aqui esses valores, e a gente então consegue fazer uma interpretação apropriada. Aqui é o quadro da MOVA, né? Aqueles coeficientes K1, K2 e K3, representado aqui por N1, N2, N3, ele estima para você, e temos aqui os componentes, para dizer um componente aqui, inclusive saiu negativo, dizendo que a variação entre a região foi de 24% e a variação dentro de 79%, mas não teve, nesse exemplo específico, uma variação entre populações. Então, é possível fazer teste de permutação e você fazer a sua inferência. Pois bem, então era isso que a gente gostaria de apresentar para vocês como um recurso a mais, muito interessante, de aplicação bastante ampla, que permite responder se tem variação entre ou em relação à variação dentro. É uma AMOVA. Era isso basicamente que a gente gostaria de apresentar. Qualquer dúvidas, críticas e sugestões, por gentileza, entre em contato com o nosso canal, por meio do nosso canal lá no YouTube. Por hora é só. Muito obrigado a todos.